atividades profissionais. E então tem essa visão municipalista que o órgão ambiental municipal, por mais que todos os órgãos ambientais tomem pau, né? A GNI às vezes é o Ministério Público, mas na vida real é o órgão ambiental. Todo dia a gente toma pau, e a gente, eu não sou melhor órgão ambiental, mas toma pau do governo, né? Das outras secretarias, que a gente não libera a licença, toma pau da sociedade, do empreendedor, por causa sempre da celeridade. E eu posso garantir que 50% da dificuldade no andamento dos processos ambientais é problema do empreendedor. Os outros 50% é do órgão ambiental. Não tenho dúvida, falta de estrutura, muita crisis dos técnicos, muitas vezes, desnecessária, obviamente por conta de uma possibilidade de imputação penal, uma insegurança jurídica que a gente busca, mas os empreendedores têm sua responsabilidade, consultorias que não dão esse suporte adequado. Então, tento passar essa visão municipalista, porque é ali no município que a gente encontra o cidadão na rua, que ele vai lá falar com o secretário, vai lá falar, e eu atendia todos os empreendedores todo dia pedindo a minha licença, e aquela situação lá, a fiscalização, e a gente precisa dar o valor ao município. Tem que dar o devido valor ao município, porque é aqui que as coisas acontecem, a gente faz acontecer. E aproveitar esse momento desse debate, que a gente vai falar sobre a Lei Complementar 140, porque a nova lei de licenciamento ambiental, o projeto de lei de licenciamento ambiental, a Lei Geral de Licenciamento, ele tem muita coisa vinculada à Lei Complementar 140. Ela não caminha sozinha, o novo projeto de lei é uma lei relativamente curta, de praticamente 40 artigos, e ela faz muita remissão à Lei Complementar 140. Porque a Lei Complementar 140 definiu competências de licenciamento ambiental, então não é necessário que a lei de licenciamento repita todas as situações que estão na Lei Complementar 140. O projeto de lei que está sendo debatido na Câmara dos Deputados, é debatido o primeiro projeto que tratou de licenciamento ambiental para regulamentação através de lei e não através de resolução, como é atualmente no CONAMA 237, é de 1988. E desde lá tem mais de 20 projetos de licenciamento ambiental. Mais de 20. Então esse debate existe. A gente tem que tomar cuidado. Pessoal, esse debate não está existindo, a sociedade não sabe. Não, o projeto de lei está há horas no Congresso, debatido por várias instâncias da sociedade. E se a gente não vai lá participar, obviamente não tem que fazer. Tem que participar das consultas públicas e tudo mais. Tem muita gente que diz, essa lei é um retrocesso, mas não sabe nem o que é licenciamento ambiental. Então, quando o professor Paulo falou da necessidade que todos, eu não digo só o Ministério Público, eu digo todos pudessem estar num órgão ambiental por 6 meses, seria o máximo, para entender a realidade do órgão ambiental, para saber o que a gente pena de um lado. E agora que eu estou do lado do balcão, eu sei bem o que é. E já tive dos dois lados e sei muito bem como é que isso funciona. Vou trazer alguns pontos, que rapidamente aqui. Opa. Aqui. Questão do único nível de licenciamento ambiental, isso já foi indicado, o artigo 3 da Lei Complementar 140, os empreendimentos são licenciados por um único ente federativo, e os demais entes federativos se manifestam de maneira não vinculante, respeitados os prazos de procedimento do licenciamento ambiental. Isso já foi debatido ontem na mesa, o pessoal do IBAMA, nosso colega Eduardo e as demais pessoas, falando muito sobre a intervenção dos terceiros, e a questão do licenciamento ambiental ser realizado apenas por um ente federativo. O problema é que essas intervenções e a realidade do órgão ambiental mostra que quando a gente tem intervenção de um ente, de um terceiro dentro do licenciamento ambiental, ocorrem licenciamentos ambientais paralelos. Então o órgão ambiental está lá, a equipe técnica de licenciamento ambiental, que é composta, claro, uma capital como Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba,
que tem um geólogo, biólogo, né? Ainda que em Porto Alegre só tem um geólogo para toda a cidade, concursado. Tu tem biólogo, tem geólogo, tem engenheiro, tu tem toda uma estrutura discutindo um empreendimento de licenciamento ambiental, e aí o processo vai lá para a unidade de conservação, que tem normalmente um responsável técnico, e quem vai para a realidade normalmente, né, não sei dos outros órgãos, eu agora não estou mais na prefeitura, eu posso falar, quando a gente não sabe o que fazer com certos técnicos, a gente manda para a unidade de conservação porque a gente não quer ver eles. Né? Manda lá bem longe. Deixa ele lá trabalhando na unidade de conservação para não incomodar no licenciamento. E aí esse técnico vai acabar licenciando o empreendimento e muitas vezes vai entrar em confronto com o que a equipe técnica está licenciando. Então a gente tem um licenciamento ambiental paralelo. Muitas vezes a equipe técnica quer ou não quer o empreendimento e vice-versa. Eu já vi tantas vezes a equipe técnica licenciando e a unidade de conservação negando, como a situação contrária, a unidade de conservação autorizando o empreendimento e a equipe técnica negando, o que gera um conflito desnecessário entre os mesmos servidores do próprio órgão ambiental. Esse licenciamento paralelo gera um atraso no licenciamento ambiental e uma incorporação de condicionantes não ambientais. O atraso no licenciamento, porque essa ideia de órgão ambiental ente federativo único que faz o licenciamento gerou a situação do órgão ambiental licenciador ser o meio-campo, né? O D'Alessandro, lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, verdadeiro governador do Rio Grande do Sul. O D'Alessandro recebe, o órgão ambiental recebe e tem que ficar passando a bola para os demais órgãos. Então, o empreendedor precisa de uma autorização para o seu empreendimento. Quem é que tem que fazer isso? O órgão ambiental. Para o órgão ambiental, essa autorização não serve para nada, no sentido de um processo. Tu vai lá, o empreendedor leva uma calhamaça de documentos, uma pilha de documentos, 5 minutos, ok. Leva uma pilha de documentos, vai encaminhar para a FEPAM, no caso, vai encaminhar para o IBAMA, mas para o órgão ambiental municipal isso é mais um processo. É apenas mais um processo, daquele rol imenso de processos que tem dentro do órgão. Então, esse tipo de situação que o órgão ambiental tem que ficar fazendo esse meio campo é prejudicial ao licenciamento ambiental. Eu discuti isso lá no Conselho Estadual do Meio Ambiente, não tive sucesso, mas enfim, é a lei que prevê esse tipo de situação. A questão do reconhecimento da competência, a lei complementar reconheceu a competência licenciatória dos municípios, né, que antes era só prevista na resolução, na Constituição, obviamente, mas especificamente ao licenciamento ambiental, a lei complementar estabeleceu, o artigo 9º, compete aos municípios promover licenciamento de atividades e empreendimentos de impacto local e tem o inciso B, que é das APAs também, conforme a resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, o que gera grandes debates em relação à sua inconstitucionalidade, porque fere totalmente a autonomia do município em dizer o que ele quer licenciar, o que ele não quer licenciar. O Estado define o que tem que licenciar, o que o município vai licenciar. Então, lá no município de Porto Alegre, nós temos que licenciar diversas atividades, ou deveríamos licenciar diversas atividades, que o Estado do Rio Grande do Sul diz, através de uma resolução do Conselho. Tem que licenciar lancheria, padaria, restaurante, comércio em geral, comércio de roupas, licenciar. O município de Porto Alegre, é um absurdo, um completo absurdo. Não tem como licenciar. Para vocês terem um exemplo, nós peitamos o Estado, entre aspas, né, no bom sentido, e através de uma resolução do Conselho Municipal de Meio Ambiente, conversamos com o Conselho, conversamos com os técnicos elaboraram uma lista de atividades, nós dissemos, essas atividades nós não vamos licenciar. O Estado está dizendo, nós vamos licenciar, nós não vamos licenciar. E aí nós tiramos restaurante, padaria, lancheria, ferragem, construções de até 5 mil metros quadrados, várias atividades, tiramos o licenciamento ambiental, porque existem outros instrumentos dentro de uma aprovação de projeto que são analisados pela Secretaria do Meio Ambiente, que eu não preciso, obviamente, ou especificamente uma licença ambiental. É analisado corte de vegetação? Sim. Na aprovação de projeto, se tem supressão de vegetação, o cara precisa de uma autorização. É analisado contaminação de solo? Sim.
mas não precisa de licença num novo empreendimento. Assim como fizemos uma normatização de atividades passíveis de licenciamento com uma resolução. Ou seja, demos poder ao município e enfrentamos, entre aspas, o Estado. Levamos ao Ministério Público essa resolução e dissemos, nós não vamos licenciar isso. E essa resolução já tem mais de ano e até o momento não foi contestada. Porque o Ministério Público, que tem seus excessos, mas também, em muitos casos, tem razoabilidade e entendeu o que o município tinha que fazer. A questão também da definição do órgão ambiental capacitado, técnicos próprios ou em consórcio devidamente habilitados, esse é o artigo 5º da Lei Complementar 140, define quais são o que é um órgão ambiental capacitado, técnicos próprios em consórcio devidamente habilitados em número compatível com a demanda de ações. Isso gera um problema, porque não existe definição do que é um órgão ambiental capacitado em nível federal. No estado do Rio Grande do Sul, que tem licenciamento ambiental descentralizado desde 1998, que tinha uma resolução lá do estado e todos os municípios faziam, todos não, mas uma grande parte do licenciamento ambiental. Dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, quando a Lei Complementar 140 entrou em vigor em 2011, o estado do Rio Grande do Sul tinha 300 municípios licenciando. Nós temos um histórico de licenciamento ambiental municipal. Só que temos problemas, porque tem municípios de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, que não tem estrutura para fazer dentro do órgão ambiental as licenças, a fiscalização e tudo mais. E no município a mesma coisa. Tem o servidor lá que tu não sabe muito bem o que fazer, faz uma portaria e manda ele fiscalizar o meio ambiente. Ou ser o licenciador ambiental. E aí ele vai fazer uma licença, vai fazer uma fiscalização, o prefeito diz para ele, não vai fiscalizar isso aí, não emite auto de infração sem falar comigo. Isso acontece. Mas acontece no município, isso acontece no estado também. Essa pressão política que o município sofre, o estado também sofre. Quando o estado do Rio Grande do Sul licenciou a Ford nós mandamos para a Bahia, a GM, ou qualquer outro tipo de empreendimento de civicultura que as licenças saem em tempo recorde, vocês podem imaginar que isso é por uma certa pressão que o órgão ambiental recebe politicamente. Claro que o município recebe porque o pessoal está mais próximo. As empresas, então o consórcio, que é uma solução, existe um debate, até conversando aqui com o colega do Paraná, vi uma coisa muito positiva, que no Paraná o próprio consórcio dos municípios, ele mesmo emite a licença ambiental, ele é um dos instrumentos de cooperação, dentro da Lei Complementar 140, o próprio consórcio está emitindo a licença ambiental, o que é positivo. Porque senão o consórcio vai emitir um parecer e vai passar para o órgão ambiental, e o órgão ambiental vai carimbar, vai virar um cartório de emissão de licenças. Então é uma coisa que tem que ser evoluída. O município pode delegar essa competência de emissão de licença para o consórcio ou não. Isso não está ainda bem claro. Eu entendo que é uma solução prática para ajudar no licenciamento ambiental. As empresas de consultoria, se vocês olharem no artigo anterior, fala técnicos próprios ou em consórcio. Empresas de consultoria que prestam serviços ao município através de licitação, elas não estão relacionadas na lei, porque não são técnicos próprios, não estão em consórcio, mas são empresas de consultoria, porque eu tenho uma atividade lá X, eu preciso de um geólogo, eu não vou fazer um concurso para um geólogo que vai fazer um parecer no ano. Eu vou contratar uma empresa de consultoria e ela vai fornecer esse geólogo para dar o parecer para a prefeitura, através de licitação, todo o procedimento regular. Só que essas empresas não estão relacionadas, elas estão num limbo. E falar nos servidores temporários, os CCs e contratados emergencialmente que vão prestar serviços, que perdem todo esse histórico da administração. E aqui falando para entrar no encaminhamento final, a questão de fiscalização, que é também um grande problema em relação à questão do órgão ambiental. O artigo 17 fala que quem licencia fiscaliza. O órgão competente pelo licenciamento é o órgão competente pela fiscalização ambiental. O artigo 17 clareou essa questão que estava antes, digamos assim, mais em aberta. Antigamente era quem chegou primeiro emitiu auto-infração.
Tem a validade, o cara vai ser punido por um só auto, quem chegava primeiro levava. Agora é quem licencia está responsável por essa competência de fiscalização. Claro que, em caso de iminência ou ocorrência de dano, qualquer um dos entes que conhecer daquele dano, ele pode intervir, comunicando o órgão competente. Ele comunica o órgão competente. O problema é que há um empurra-empurra das denúncias. Volta e meia, com todo respeito ao minha querida colega do IBAMA, lá na época do licenciamento, lá da época da prefeitura, eu recebia uma folha de denúncia do Disque Verde do IBAMA, um ofício do senhor superintendente do IBAMA mandava: olha, recebi essa pilha de denúncia aqui, vocês vão fiscalizar. Se virem. E aí passava o município ter que, além dos problemas que ele já tinha de fazer fiscalização, fazer mais a fiscalização dos autos que o IBAMA encaminhava para a gente. Então, um empurra-empurra das denúncias. Outros órgãos ambientais, e ontem os colegas lá de Itapuá perguntaram, no caso, órgãos ambientais lá nos municípios, que eu dou um curso de fiscalização lá no estado do Rio Grande do Sul, eu já treinei mais de 300 servidores, mais de 200 municípios. O pessoal fica sempre nessa dúvida. O que a gente faz quando o empreendimento é licenciado pela FEPAM? A gente comunica a FEPAM, a FEPAM é o órgão estadual do Rio Grande do Sul, e a FEPAM não faz nada. A gente comunica, então vai lá e autua. Ou autua direto. Essa é uma coisa que acontece. Um dos problemas, que a gente vai ver ali na sequência, é o descumprimento do princípio da eficiência. Está previsto constitucionalmente. A gente faz um processo administrativo e, pelo parágrafo 3º, que é o princípio da prevalência, vai prevalecer o auto de infração emitido pelo órgão ambiental competente. Passou 6 meses depois que o dano ambiental ocorreu, o órgão ambiental local foi lá e fiscalizou, aí vem o órgão ambiental estadual e emite um auto de infração e todo o teu trabalho vai por terra. O teu trabalho por terra vai dar um custo maior para o infrator, gera toda uma ineficiência de processo da máquina pública, já tem muito processo para trabalhar, vai ter mais processos para fazer. Outra questão é entes não integrantes do CINAMA fazendo papel fiscalizatório. E aí, até ontem eu estava conversando com o coronel Adilson sobre a questão da Brigada Militar no Rio Grande do Sul. Isso eu estou falando no caso específico da Brigada Militar no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina eu sei que é diferente. No Rio Grande do Sul, a Brigada Militar não tem competência para emitir autos de infração. Ela só pode emitir termos de constatação de dano ambiental. Vai ver que tem dano ambiental, claro, da parte administrativa, responsabilidade administrativa. Da parte criminal, a Brigada Militar pode fazer o boletim de ocorrência tranquilamente. Na parte administrativa, termo de constatação e encaminha para o órgão ambiental competente para dar sequência no processo administrativo. Só que lá, obviamente por falta de estrutura do órgão ambiental estadual, está sendo por meios transversais, meios não legais no sentido estrito, através de decreto. A secretária não está aqui, ela sabe disso, dando poder à Brigada Militar para fazer fiscalização, sendo que a lei não prevê esse tipo de situação. Apenas só para dizer. Vou encerrar. E aí eu fico com essa última indicação de uma proposta de regulamentação da Lei Complementar 140. Eu acho que a gente tem já instrumentos legais suficientes, mas a Lei Complementar poderia ser melhorada, que é uma lei interessante, é uma lei boa, poderia ser melhorada com uma regulamentação proposta em comum com os órgãos ambientais, com a advocacia, com o Ministério Público, especialmente em algumas questões de competência, especialmente na definição do órgão ambiental capacitado, na definição do consórcio como ente cooperativo para emissão de licença e outros aspectos que poderiam ser melhor disseminados na lei complementar, não foram, poderíamos ser definidos através de uma proposta de regulamentação. Fica aqui meu contato para qualquer dúvida, estarei à disposição depois para dúvidas e perguntas. Vocês quiserem, o pessoal do jurídico, advocacia, que trabalha nesse sentido, tem o e-mail ali, quiserem se filiar na UBA, entrem em contato que a gente providencia o encaminhamento disso.
Esse aqui é o meu livro que eu falo de fiscalização em processo administrativo ambiental, que deixarei um exemplar aqui e o João vai depois sortear um exemplar aqui para os presentes, que vai estar à disposição de todos, tá bom? Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, doutor Alexandre. Antes de seguir os trabalhos, só gostaria de registrar a presença do deputado Daci de Matos. Muito obrigado pela presença. Sem mais delongas, damos sequência. Passo a palavra ao doutor Luciano Marquezine. Alô. Bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui em Florianópolis, cidade que eu frequentei durante toda a minha infância e adolescência, verão. Então, tenho ótimas lembranças daqui. Quero agradecer muito aí ao João Pimenta pelo carinho, pela atenção, pela organização do evento. Quero parabenizar também a vocês, né? Terceiro dia de evento com chuva pela manhã, a gente vindo para cá e a preocupação era, será que o pessoal vem ainda pela terceira vez? Né? E estão todos aqui, graças a Deus. Muito bom. Meu nome é Luciano Marquezine, eu sou advogado público, carreira dos advogados do Poder Executivo do Estado do Paraná. Ingressei na extinta Surema, lá no século passado, né, 1988. Então não precisa fazer muito cálculo, eu ano que vem completo 30 anos de órgão ambiental. Participei da elaboração aí da maioria da legislação existente, porque 88, como vocês devem saber bem, a Constituição estava sendo promulgada. Eu ingresso no órgão ambiental 6 meses antes da Constituição ser promulgada e participo, né, de todas aquelas discussões do que era importante ter no capítulo de meio ambiente. Inclusive ter um capítulo de meio ambiente, né? Essa era uma das questões. E o tema que mais me chamou a atenção à época, ainda de estudante de Direito da Universidade Federal, era a necessidade que o município tivesse autonomia e tivesse a possibilidade de estar cuidando das coisas do seu, na época, então, interesse próprio, interesse típico do município, coisa que a Constituição de 88 trouxe para o interesse local, né? Transformou esse interesse típico em interesse local. Muito bem, este era o sonho de antes de entrar no órgão ambiental estadual, né? A Surema era quem cuidava da questão da poluição hídrica, né? Nós tínhamos lá, nunca vou me esquecer disso, né? Quando eu passo no concurso, tinha uma questão sobre a quantidade de redução de poluentes e nós nos gabávamos de conseguir fazer uma redução de 98% da carga efetiva poluente com os sistemas de tratamento que nós exigíamos das empresas até então. Então nós tínhamos, né, desde do século passado, uma boa qualidade no sistema de tratamento, de fiscalização, de tratamento que nós exigimos das empresas. E o que nos surpreendeu foi que os maiores, né, causadores de danos ambientais na área de recursos hídricos era o próprio Estado através da não coleta ou do não tratamento adequado do esgoto, coisa que ainda, né, nos tempos de hoje nós temos aí em várias cidades esse problema, né, o órgão saneador, né, dos municípios e dos estados ainda estão deficientes. E a gente consegue compreender essa deficiência, né, no tratamento do esgoto das cidades. Por quê? Porque as cidades crescem e os sistemas de tratamento são dimensionados para 5, 8, 10 anos e não há dinheiro para investimento para isso e a poluição acontece. Mas o tema que eu quero tratar com vocês são os conflitos, né? E a gente percebeu muito ao longo desses 30 anos que existem conflitos efetivamente de entendimento, né, até nos dias de hoje. Há um emaranhado, né, de legislação, há um emaranhado de resoluções. Ontem o ministro Aldo Rabelo estava comentando, né, no jantar que fazer uma lei federal parece coisa simples. Parece coisa simples fazer uma lei federal. E depois que sai todo mundo critica, porque a lei é isso, a lei é aquilo.
O problema é que depois da lei veio o decreto, que é outra lei. Depois do decreto vem a tal da instrução normativa. Depois da instrução normativa vem a tal da portaria. O que torna absolutamente incompreensível para o destinatário da lei o que se pretende. E me parece que no Brasil se gosta muito disso. Eu não deixo a coisa clara. Exatamente, porque daí, quando me convém, eu vou usar esta regra ou aquela regra. A Lei Complementar 140, ela veio para regulamentar o artigo 23, todo mundo já ouviu isso demais, né? Impondo, né, aos órgãos, tanto a União, quanto os estados, quanto o Distrito Federal, quanto aos municípios, a obrigatoriedade, gente, de exercer a sua competência no aspecto ambiental, de acordo com o que está no artigo 225. A Constituição é muito clara, todos têm o dever, e o poder público tem a obrigação de cuidar do meio ambiente, cada um na sua esfera de competência. E por incrível que pareça, ao contrário do Rio Grande do Sul, né, o Paraná está com a descentralização instalada desde 2012, a lei é de dezembro de 2011. Em 2012, preparamos todo um trabalho, toda uma situação que resultou numa resolução, a resolução 088 do Conselho Estadual do Meio Ambiente, atendendo o que diz a Lei Complementar 140, e estabelecemos que os municípios podem vir ao órgão, ao Conselho, habilitar-se. O que eu acho, já de plano, como alguns outros juristas entendem, né, que isso é absolutamente inconstitucional. O município não tem que vir a nenhum órgão, não tem que vir ao IAP, não tem que vir ao Conselho Estadual, não tem que vir a lugar nenhum. Tinha que ter sido editada uma lei estabelecendo os critérios para que o município pudesse licenciar, fiscalizar e exercer a sua atividade ambiental. E não estabelecer que o Conselho vai avaliar. Isso é absolutamente inconstitucional. O parágrafo único do artigo 23 determina que o tema seja tratado pelo Congresso Nacional, portanto, lei federal, não pelos conselhos estaduais, como está sendo feito. E, efetivamente, o Estado segue, né, apesar que eu entenda que é inconstitucional, ele está atendendo a isso. E o Conselho estabeleceu as regras na resolução 088. E por incrível que pareça, nós fizemos cerca de 8 reuniões regionais, convocando os municípios. Municípios venham, municípios exerçam. E muitos dos prefeitos ou vice-prefeitos que participaram do evento disseram, não, eu não quero não. Essa é uma função que eu não quero. Está louco? O Ministério Público ficar no meu pescoço, fica no de vocês. O empresário ficar aqui me perturbando, fica perturbando vocês. E aí eu constatei o seguinte, é mais ou menos a situação daquele rapaz ou daquela moça que ao completar 18 anos e pelo Código Civil alcançam a maioridade e, portanto, né, o exercício pleno da sua cidadania, da sua condição de indivíduo, diz, não, eu não quero ser capaz. Vocês conseguem imaginar isso? Eu não quero assumir a responsabilidade dos meus 18, 19, 20 anos. E no Paraná, 399 municípios, eu tenho hoje, na data de hoje, eu tenho exatamente 23 municípios que se apresentaram, tiveram coragem de vir ao órgão ambiental, né, para solicitar o seu alvará para poder funcionar. Um município conveniado, que é o município de Curitiba, que é outro absurdo, né? A Lei Complementar 140 é de 2011, nós estamos há 6 anos, e o município de Curitiba não quis assumir a sua função no aspecto legal, ele continua com o mesmo convênio de 1988. Em 1988, né, quando promulgada a Constituição, no mês seguinte o município de Curitiba veio, a Surema, e pediu um convênio para poder fazer o licenciamento ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que existia desde 1986. E aí a Constituição já lhe dava a condição de ente e, portanto, Curitiba passou a licenciar. Mas não se regulamenta, não vem
para a atualidade, não vem atendendo a lei de 2011, solicitar o seu, abre aspas, alvará, né, para funcionar exatamente como todos os outros 23 municípios. E eu queria dar uma boa notícia, né? Nós temos também no Paraná o Coripa, que é um consórcio intermunicipal com 11 municípios na região ali do Rio Paraná, Ilha Grande, divisa com Mato Grosso e São Paulo. Então nós temos 11 municípios da bacia do Rio Paraná que se consorciaram para poder exercer a sua função na modalidade de consórcio. Então hoje, na realidade do Paraná, nós temos 3 situações distintas. Os municípios que já se habilitaram pela resolução 088, Curitiba, que se mantém com um convênio, de uma maneira absolutamente ilegal, porque não se prevê isso, né? Se prevê a descentralização, se prevê o exercício formal e regular da sua atividade, e o consórcio. Então nós temos as 3 modalidades. Quais são os problemas que nós enfrentamos? O primeiro deles, como eu já disse para vocês, os municípios que não querem ser capazes, né? Não aceitam, tem uma dificuldade enorme, né? E eu estou falando de município grande, gente. Eu estou falando de município com 300 mil habitantes, 500 mil habitantes, que a coisa foi meio que no saca-rolha. Obviamente eu não posso dizer qual o município, porque senão eu tenho problemas quando voltar para Curitiba. Mas eu tenho um município que foi descentralizado em 2016, com 500 mil habitantes. E ao lado do município de 500 mil habitantes, eu tenho um município com 30 mil habitantes, que em 2012, assim que saiu, ele foi lá e se habilitou. E já tinha corpo técnico, já tinha conselho, já tinha fundo, já tinha legislação, já tinha tudo. Então veja, não é o porte do município que faz com que ele exerça a sua competência. É a vontade política dos seus cidadãos, tá? Que exercem pessoas competentes para administrar o município. Essa que é a grande realidade. Eu queria registrar aqui uma situação muito interessante, né, sobre essa questão do conflito, né, falando muito da AGENI, né, que o órgão ambiental é a AGENI. Eu achava que era uma exclusividade do Paraná, né, todo mundo achava o IAP ruim, porque o IAP conseguiu unanimidade, né. O setor produtivo odeia o IAP. Por quê? Porque demora para sair a licença. Né? O governo odeia o IAP. Por quê? Porque nós não licenciamos muita coisa que o governo deseja, pede, celeridade, etc, etc, etc. O Ministério Público também odeia o IAP, porque acha que o IAP é o órgão que só pratica ilegalidade. Então, peraí, o que nós estamos fazendo, né? Essa é a nossa função, ser odiado por todos? Mas, participando desses eventos, desses encontros, né, participando da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do CONAMA, já há 2 anos, onde eu tenho membros de outros órgãos ambientais do país, eu percebo que essa é uma unanimidade. Nós, na esfera estadual e na esfera federal, aqui o IBAMA, com todo o respeito, doutora Cláudia, né, somos odiados. E aí, ontem, em Foz do Iguaçu, pela manhã, eu encontrei com alguns colegas, o chefe regional de Toledo, a chefe regional de Toledo, que esteve em viagem para a Europa para fazer uma visita na Alemanha e na Itália. E ao ser apresentada ao presidente do Sindicato dos Produtores de Suíno da Itália, quando ela o cumprimentou e disseram, esta aqui é a chefe regional do órgão ambiental do estado do Paraná, o cara largou da mão e fez assim. Estou achando que é um fenômeno mundial. Bom, senhores, já me botaram a plaquinha de 5 minutos, então eu queria trazer só como, a título de exemplo, do conflito, e esse é o tema da nossa conversa. O conflito está existindo no próprio exercício, quer dizer, os órgãos que deveriam licenciar não querem fazer, no caso, os municípios. E não querem fazer porque não querem assumir os problemas do licenciamento ambiental e a consequente fiscalização. Isso é um ponto claro, né? Não há dúvida em relação a isso. A segunda situação é que o próprio órgão ambiental, por ter trabalhado como trabalhou, da maneira como trabalhou, conseguiu esta antipatia geral.
Então, isso é consequência de alguma coisa errada que nós fizemos lá atrás, né? Talvez aplicando exclusivamente o olhar sobre o princípio da precaução e da prevenção, não olhando os demais princípios estabelecidos na Constituição, que vem a ser o quê? O da eficiência, o da desenvolvimento sustentável, o olhar social sobre a questão ambiental e todos os demais princípios estabelecidos na própria Constituição, e não apenas o da precaução e da prevenção, porque conforme o próprio ex-ministro Aldo Rebelo, se assim o fosse, até a gravidez teria que ter um estudo de impacto ambiental, porque é um risco, né, para qualquer uma que engravida em determinada idade, quando muito cedo, quando muito tarde, a gravidez é um risco. Então, pelo princípio da precaução, eu teria que ter um estudo de impacto ambiental sobre aquela criança que ia ser gerada e que, quando nascesse, os impactos que causariam. Chegamos a esse absurdo, né? A segunda situação que eu queria tratar com vocês é exatamente a situação daqueles que tiveram coragem, se habilitaram, estão licenciando e estão licenciando mais do que devem. E eu trouxe aqui um caso emblemático. Estamos anulando uma licença de um município. Por quê? Porque ele licenciou o tratamento de resíduos tóxicos, com o transporte de resíduos tóxicos, o que é absolutamente vedado pela própria Lei Complementar 140. Por quê? Porque o transporte de resíduo tóxico, obviamente, ultrapassa o limite do município. E um eventual acidente que ocorra com esse transportador pode causar dano em outro município. E ele não terá poder de fiscalização e muito menos de autuação fora da área da sua jurisdição. Então ele não pode licenciar algo que ele não pode fiscalizar, pela própria regra. Quem licencia, fiscaliza. Então quem tem que licenciar isso, necessariamente, se for dentro do Estado do Paraná, é o IAP, e se ultrapassar as fronteiras do Estado, é o IBAMA, conforme a Lei Complementar 140. E a última situação foi aqui, encerrando já, senhor presidente, é que nós estamos tentando trabalhar de uma maneira diferente a regulamentação de algumas atividades no Paraná. E começamos com a pesca, trazendo os pescadores, colônia de pescador, né? O vendedor do barco, o vendedor de isca, enfim, toda esta comunidade para participar de uma discussão do que eles podem e do que eles não podem fazer em termos de pesca. E ontem, na cidade de Foz do Iguaçu, pela manhã, a discussão estava caminhando, né? Então tínhamos lá o Comando Naval, né? A Capitania dos Portos, nós tínhamos o IBAMA, nós tínhamos o Ministério Público Federal, nós tínhamos alguns prefeitos, e no meio da discussão propriamente dita do que podia, qual era a quantidade de peixe, que tipo de peixe poderia ser pescado, o representante do Ministério Público Federal disse: só um pouquinho, doutor, mas eu acho que o órgão estadual não pode licenciar, não pode emitir esta portaria. Por que não pode emitir a portaria? Não, porque a Lei Geral de Pesca determina que essa é uma regra que deve ser emitida pelo órgão federal. E a representante do IBAMA na reunião disse: não. O IBAMA não licencia a pesca. Nós não emitimos licença para pesca. Aí veio a capitania e disse: não, espera um pouquinho, quem licencia a pesca, e a gente sabe disso, é através do decreto, deixa eu até olhar aqui, só para vocês entenderem o tamanho do problema. É através do decreto de 2015. Extinguiu-se o Ministério da Pesca e passou para o Ministério de Agricultura. Portanto, o MAPA é que licencia. Então, vamos pedir uma delegação do MAPA. Quando eu entro no site para verificar, não é mais. Em abril de 2017, é o Ministério da Indústria e Comércio quem tem a competência de acordo com o novo decreto federal. Gente, para nós que estamos fazendo uma regra, nós não sabemos quem é competente, imagina o pescador. Dá para compreender por que é que todos odeiam os órgãos ambientais. Obrigado. Muito obrigado, doutor Luciano. Dando sequência, passo a palavra à doutora Cláudia Lago Francisco, do IBAMA. Bom dia. Bom dia. Só para ver se está todo mundo acordado.
eu queria agradecer, cumprimentar vocês, né? E agradecer o João pelo convite. Um pouquinho em cima da hora, estava de férias, mas eu achei importante o IBAMA aqui participar. Afinal de contas, a gente é vidraça, está aqui para que vocês perguntem e a gente possa receber as críticas aí e ver o que a gente pode fazer, né? E meu nome é Cláudia, eu digo, né, eu estou aqui superintendente do IBAMA de Santa Catarina. Entrei no IBAMA, na verdade, em Belém, em 2003. Fiquei 6 anos em Belém, depois fui para São Paulo, passei mais 6 anos em São Paulo. E 1 ano e meio, mais ou menos, eu vim para cá e assumi a superintendência. Então, já tenho fazer 14 anos de IBAMA, né? É muito pouco, a gente tem que aprender todos os dias e estamos tentando, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, misturando um pouquinho fiscalização, também tem a ver, os assuntos acho que se confundem, porque a própria lei complementar fala justamente, né, quem licencia fiscaliza. Então, falar um pouquinho dos dois entendimentos que acabam, às vezes, se confundindo aí na prática, né? Então, vou falar um pouco como funcionava o IBAMA, sempre funcionou, como hoje a gente está trabalhando, que eu vejo que é uma transição, né, um pouco, e como a gente pode mudar, né? Falar um pouquinho sobre isso. Então, como funcionava o IBAMA? O IBAMA funcionava como um grande varejo. Tudo, absolutamente tudo o IBAMA já fez. O que vocês podiam imaginar em termos de meio ambiente e, às vezes, fora dele, a gente fazia. Tudo. Né? Então, tudo que chegava não existia filtro. Então, era um grande varejo. Porque, se você pegar as denúncias, você vai ver que acaba sendo bastante varejo. O IBAMA fazia praticamente todas as demandas que o Ministério Público, Polícia, Ministério Público Federal, Estadual, mandava. Então, mais uma vez, não tinha filtro. Era simplesmente chegava, a gente achava que tinha que fazer. Quando eu entrei no IBAMA, em 2003, era assim. Eu trabalhava no Pará, o que chegasse, a gente... Não, vamos atender. Não existia nenhuma crítica em relação a isso. Outra coisa, o IBAMA entrava em todas as ações. Tudo que era possível e imaginável, a gente entrava. E, às vezes, e eu percebi isso também, a duras penas, uma vez colocaram o IBAMA como réu numa ação, e eu falei, mas o que a gente tem a ver com isso? Ela falou, não, a gente queria puxar a competência federal. Aí, e o que eu tenho a ver com isso? Continuo não tendo nada a ver, mas colocaram o IBAMA. O Ministério Público queria atuar, federal, então colocou o IBAMA como réu. Depois a gente mudou para o polo ativo, mas mesmo assim... E aqui eu escutei a mesma coisa. Não, a gente entrava porque o Ministério Público Federal pedia para puxar a competência. Tá, agora a gente tem um monte de ação que a gente tem que atender. Judicialmente falando, eu digo, né? E é muita coisa, né? E o nosso efetivo só diminui, como todo mundo sabe, né? Não só no IBAMA, mas todos os órgãos públicos têm diminuído. Outra coisa, isso me falaram que acontecia aqui, mas acho que acontecia em vários outros lugares também, que tanto a Justiça e, às vezes, o Ministério Público mandava ofício para todo mundo para fazer. Então, ia para Fátima, ia para o IBAMA, ia para o município, para Florã. Aí, bom, todo mundo, os 3? Quem fizer primeiro, beleza. Eu quero que seja feito. Mas, aí, o que se falou muito aqui, né? E o princípio da eficiência? Você não anda para um. E se os 2 resolverem ir? Beleza, bate cabeça. Você perdeu o recurso público escasso para fazer a mesma coisa. Assim, é muito complicado, O IBAMA, outra infelizmente, esse caso aqui é a minha opinião, né? Ele te fazia, às vezes, de auditor corregedor do Estado e município. Como você bem falou, a gente está hierarquicamente superior, então eu posso auditar o que o Estado faz, o que o município faz, e falar para eles que estão fazendo certo ou errado. A gente fazia isso, entendeu? Tinha isso. Tem um caso interessante, eu estava em São Paulo, aí chegou uma ordem judicial. Manda devolver o passarinho. Aí eu olhei, mas é polícia. Sim, manda a polícia devolver o passarinho. Eu não mando na polícia. A polícia militar tinha feito a apreensão. Não foram para eles, foi para a gente. E eles insistiram. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou ter que ir no juiz explicar que eu não estou acima da polícia.
É difícil, entendeu? É complicado, mas aconteceu. Então, o IBAMA fazia essas coisas. As consequências, centenas, por exemplo, a gente tem muitas ações, ACPs, para recuperação de área, mas de áreas minúsculas. Não chega a 0,002 hectares. Uma vez eu fui ver um PRAD de, sei lá, 50 metros quadrados. É isso. 2 analistas ambientais do IBAMA que não tem esse quantitativo grande para fazer, vai fazer uma área de 50 metros quadrados. E é isso que aconteceu em São Paulo e acontece aqui também. Pedidos de toda a ordem de interferência nos órgãos estaduais e municipais. São pedidos. Não, o IBAMA tem que agir para olhar o que o Estado está fazendo. Aí eu volto. Esse papel de corregedor, na minha opinião, não é do órgão federal. Esse papel não é nosso. E muitas vezes pedido de atuação no lugar do Estado e do município. Isso várias vezes. Né? Não vou, mas pede para o município. Não, eu não confio nele. Vai fazer você. Isso não é justificativa também, mas isso acontecia. Como está hoje? A gente está indo, eu vejo em transição. Não é que resolveu, mas a gente está mudando, estamos devagar mudando as coisas. Primeiro, a gente está procurando atuar, o nosso primeiro problema, né, no varejo, a gente está procurando atuar no atacado. Vocês já viram a gente, operações na Amazônia, por exemplo, né, que o IBAMA faz. A gente teve a CP de carne, de frigoríficos contra frigoríficos, o que ajudou muito a segurar o desmatamento. Várias ações. Teve uma boi pirata, que a gente apreendeu boi também, em terras de conservação, etc. Então, são ações maiores, grandes, para a gente tentar ver grandes infratores. É isso que nos interessa, né? Não pequenos infratores. Né? Aqui, por exemplo, nosso foco no Estado de Santa Catarina, principalmente em fiscalização, falando de fiscalização, é a pesca. Mas interessa eu ver todo pescador artesanal? Não. O nosso foco tem que ser pescador industrial, que quem é grande, que o esforço de pesca e a quantidade que ele faz justifica a movimentação da máquina do IBAMA para fiscalizar esse tipo de empreendimento, certo? É isso que eu falo, a nossa máquina é muito pesada, então vale a pena. Né? O IBAMA responde... a gente também tem respondido, né? Agora existe o filtro. Não é mais, chegou no IBAMA, a gente vai fazer porque chegou no IBAMA. Não, a gente tem um filtro, a gente faz o que chegou. Licenciamento federal, por exemplo. Vamos fazer. É competência nossa. Pesca, a maioria das coisas também é competência nossa, a gente vai fazer. Tem uma casa ali, isso não é competência nossa. Tem uma intervenção EPP. Aqui era uma maravilha, terreno de marinha. Né? Tudo que era terreno de marinha era o IBAMA. O IBAMA tem que ver terreno de marinha. Eu falei, então a gente está perdido, né? Porque a ilha toda é terreno de marinha, né? Então vou ter que fiscalizar toda Florianópolis, por exemplo. E aí isso mudou o entendimento. Até eu chegar, eles acreditavam que por ser terreno de marinha, o IBAMA tinha que atuar. A gente buscou o parecer lá de Brasília e já está consolidado, que não é assim. Não é pelo fato de ser terreno de marinha que o IBAMA tem que atuar. E até fazer a minha culpa aqui, o Alexandre tem toda a razão, a gente recebe denúncias, monta um bolo e manda para o órgão municipal, um órgão estadual, todo mundo recebe, porque a gente recebe muita denúncia. O público busca a gente, mas eles não sabem exatamente o que a gente faz, por isso que a gente acaba distribuindo. E esse eu falo um pouquinho mais para frente em relação a isso. O IBAMA tem entrado agora em ações de sua competência, procurações que têm a ver com o que a gente procura. Não é qualquer ação que a gente vai entrar. Porque a área de 50 metros quadrados não é mais interessante. Não, se tiver uma área relevante, num maciço relevante, etc., está sendo invadida, como tem alguns casos aqui, a gente interessa a gente atuar. Agora, não pode ser qualquer coisa para a gente entrar. A Justiça também, o próprio Ministério Público, começam a entender um pouco a importância de acionar também um ente. Eu acho que esse acionamento triplo aí, eu acho que se não parou, acho que deve ter diminuído bastante. Então, a gente já começa também a melhorar a eficiência, que a própria LC diz. Né? E isso, consequentemente, tem diminuído o número de ações, a gente não tem entrado em ações.
A gente tem, e isso eu acho que é uma coisa interessante, melhorado a relação entre os órgãos, porque a partir do momento que eu via que o IBAMA enxergava que efetivamente era corregedor do Estado, eu não posso conversar com o Estado, ele não vai me escutar. Ele vai me odiar e eu vou dar toda a razão para ele. Agora, se eu paro de fazer isso, deixo ele fazer o que ele tem que fazer e eu faço o que eu tenho que fazer, a gente pode cooperar. E é essa a ideia, de tentar a cooperação entre os órgãos, né? E vale para qualquer coisa, seja licenciamento, fiscalização ou qualquer outra coisa. E diminuição das demandas de intervenção também. Ainda temos muitas coisas judiciais que determinam a intervenção do IBAMA. E isso vai estar diminuindo, porque a gente já está em convencimento com todas as pessoas para que isso fique mais determinado. E está permitindo que a gente faça planejamento. O trabalho sempre foi, chegou na sua mesa, você faz. A gente não quero isso, eu quero planejar o que eu quero fazer, eu quero determinar o que é importante o IBAMA fazer, onde a gente quer chegar. E para isso existe planejamento de fiscalização, planejamento de gestão florestal, gestão pesqueira, de diversos tipos na área federal, tá? E o que a gente faz? Como é que a gente muda uma cultura, né? O que está acontecendo? A gente, 39, a LC 140 tem 5 anos e meio. Então, assim, 1/6 da nossa vida a gente está sob a égide da LC 140. Então, mudar uma cultura que faz tudo para agora ter esse foco, demora, né? E a gente tem feito isso, são diversos pareceres. Estou com um parecer aqui também novo sobre essa parte de fiscalização. Eu acho que a parte de licenciamento está um pouco mais amadurecida. O que chega no IBAMA, que determina que é do IBAMA, já é feito em Brasília, já tem bastante, já está consolidado essa definição, então eu acho que está mais tranquilo. Ainda tem muito problema de interferência em relação à fiscalização. Então, e a gente está aprendendo com isso, né? Procurando fazer isso melhor. Porque é fácil fazer o que mandam, né? Quando chegava era muito fácil, a gente agora tem que planejar, a gente tem que ir atrás do que a gente quer fazer efetivamente. E o ponto importante da gente mudar também, do IBAMA mudar, que a população mude também e entenda o que o IBAMA faz, para a gente ter uma melhor relação também. Às vezes a população não entende o que a gente faz e fica brava com a gente. Recebi muita ligação do IBAMA de, não, tem um pássaro, estão derrubando a árvore aqui. Sempre, todo dia, não tem um dia que o IBAMA não receba uma ligação dessa. E a gente tem que explicar que não é com a gente, entendeu? Mas isso, às vezes, é culpa nossa, porque a gente não está explicando para os outros o que a gente faz. E esses eventos, e por isso que eu vim aqui, eu achei importante, é justamente para tentar esclarecer um pouco o que o IBAMA faz, onde ele tem que atuar, porque esse entendimento, eu acho que melhora a relação da gente e procura direcionar mais corretamente as coisas, para não precisar mandar para o Alexandre as denúncias, vão chegar direto neles, né? Porque eu acho que é o correto. Isso é muito importante. E saber o que o IBAMA faz é muito importante. Uma vez eu fui no aeroporto de Viracopos. Fui eu, o diretor de qualidade ambiental do IBAMA, coordenador geral de fiscalização, o superintendente e eu que era chefe de fiscalização. Aí chegamos lá, um bando de gente. Aí a pessoa chegou e falou assim, vocês vieram falar dos urubus? Eu falei, dos urubus? Vocês têm o Viracopos é o maior transportador de carga do Brasil. Transporta agrotóxico, transporta milhões de coisas. E eles perguntaram se a gente estava indo lá para ver urubu, com 4 pessoas, de diretor. Aí eu falei assim, não, vocês não sabem o que a gente faz. Foi aí que a gente começou, tanto é que agora a gente tem inclusive uma unidade dentro do aeroporto de Viracopos. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, a gente trabalha na parte de qualidade ambiental com pilhas e baterias, com pneus, com agrotóxicos, com mercúrio, com resíduos de diversa natureza, preservativo de madeira, remediadores, dispersantes. Ninguém deve saber disso, entendeu? Ninguém deve saber disso, mas isso é culpa nossa. Por isso que eu estou aqui, para dar essa compreensão, esse entendimento maior para nós, para dirigir mais para a nossa competência, para a gente poder fazer melhor o que a gente tem que fazer e deixar o Estado e o município licenciar e fiscalizar o que eles sabem fazer, o que eles têm feito. E eles são absolutamente competentes para isso.
Então, acho que meu papel é aqui tentar explicar um pouco isso para vocês, e se eu conseguir passar só um pouquinho, já é muito bom. Obrigada por me escutarem, viu? Muito obrigado, doutora Cláudia. Dando sequência, passa a palavra ao doutor Marcos André Bruxel Sais. Muito obrigado. Eu inicio saudando a organização do evento na ilustre figura do meu amigo João Pimenta, quem agradeço já de antemão um honroso convite. Disse ao João, é muito gratificante na nossa cidade poder falar sobre o meio ambiente. Eu estava há 3 semanas no Rio, há 2 semanas em São Paulo e ontem em Recife, e em Florianópolis. Eu não lembro a última vez que eu conversei e pude falar sobre a questão ambiental. E ver na plateia, queridos amigos, pessoal da Florão, onde em 2000 fui apresentado a questão ambiental, fazendo estágio lá, os amigos da Fátima, que a gente caminha por desses licenciamentos ambientais fáceis. Cláudia, que companheira também do CONSEMA, Eduardo, secretário executivo, demais colegas aí do Conselho Estadual de Meio Ambiente. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu parabenizo de fazer um evento tão grandioso como esse, e, João, a temática escolhida também perfeita, todos os debates, não pude estar nos 2 primeiros dias, mas fui recebendo o áudio de cada palestra e acompanhando ainda aqui à distância e lamentando por não estar aqui. Quero saudar também os companheiros de mesa. Foi extremamente gratificante ouvir uma visão do município, do Estado e da União. Isso é cisnama, e é sentar todos esses na mesma mesa e conseguir ter convergência. Pena que a unanimidade é outra, né, Marquezine? Que ela acaba sendo aquela que você falou. Mas queria parabenizar o Alexandre pela combativa advogado, um dos idealizadores aí da nossa UBA. Obrigado também por criar essa instituição que realmente era extremamente necessária. Representando a advocacia pública, o Marquezine, diretor jurídico do IAP. Pouca experiência, né, nesse mundo, e a Cláudia, quem conheci há pouco tempo no CONSEMA, mas já tenho visto essa leitura, que eu me alegro muito do nosso IBAMA. Saudação também especial ao meu querido amigo, a quem admiro muito, André Uba, digno representante da advocacia pública, quem acompanha a carreira aí na Procuradoria-Geral do Estado e nos últimos anos no fácil cargo da chefia jurídica da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável também do Estado. E como mania também de professor, eu vou pedir para falar em pé ali. A saudação eu fiz aqui, mas vou falar em pé. Como foi dito, o tema bastante palpitante, gostoso de conversar, que é justamente a questão da competência em matéria ambiental, que eu acho que acaba sendo muito mal cuidada, muito mal falada, e a gente tem que entender, tem 3 tipos de competência na Constituição. A competência jurisdicional, que é aquela que a Cláudia falou, quando, muitas vezes, para justificar uma atribuição do Ministério Público Federal, competência da Justiça Federal, coloca o IBAMA no polo passivo de algumas demandas, que não é objeto da nossa discussão, está lá no artigo 109 da Constituição. Tem a competência legislativa, que está no artigo 24, quero crer que ela seja bastante falada no painel de hoje à tarde. Então, é o que cabe a cada um, e por isso que vai se falar é a lei geral do licenciamento ambiental. Lei federal devia dar diretrizes gerais e ponto. Uma lei geral, para que as especificidades fiquem para os estados e municípios, ainda mais numa federação, num país como o nosso, com esse tamanho todo, como de fato deveria ser. E a competência administrativa, que está no artigo 23, que é esta competência concorrente, aonde todos têm atribuição, e como o André bem falou no início, tinha que se ver como fazer de forma cooperativa e não competitiva. Chega a ser engraçado a gente vê essa, entre aspas, competição entre os órgãos ambientais, quando na verdade é consenso que falta estrutura, falta capacitação e pessoal para todos os órgãos. E essa questão ficou muito maltratada pela nossa legislação infraconstitucional, porque a Constituição em 88 disse, todos podem fazer, e eu vou ditar uma regra na sequência para dizer quem faz o quê. E essa regra, que é a Constituição é de 88, a regra veio em 2011. Até aí a gente ficou um tempo sem nada, e depois com a resolução CONAMA 237, que ao meu ver, obviamente, quando ela regulamentava
um dispositivo da Constituição que deveria ser por lei complementar, ela sendo uma resolução, ela não deveria valer. Como a redação dela era razoavelmente boa, ela acabou sendo aceita, até que veio a lei complementar 140 e aí todos os problemas se resolveram. Né? Se acabou qualquer discussão aí sobre competência, o que infelizmente acabou não acontecendo. Eu cito um exemplo. A gente estava trabalhando num projeto uma vez, aqui, e o cliente nos procurou para fazer o licenciamento e a gente disse, olha, o licenciamento é da Fátima. Mas certamente o Ministério Público Federal, extremamente atuante, vai dizer que ele entende que é do IBAMA. O que fizemos? Sugerimos, vamos fazer uma consulta ad lic do IBAMA. Ele falou, mas se a lei diz, eu acho muito engraçado, né? O empreendedor falou, mas se a lei diz, não é assim? Eu falei, mais ou menos assim. Vamos perguntar para a ad lic. Perguntamos, eles responderam, competência é do OEMA, órgão estadual de meio ambiente. A gente olhou, o cliente falou, está vendo? Eles repetiram a lei. A gente falou, mas às vezes é bom. Fomos até o órgão aqui do Estado, nossa querida Fátima, a Fátima disse, a competência é minha. Demorou-se para começar esse licenciamento, mudou a gestão do IBAMA, e o advogado, pelo princípio da precaução, da prevenção e todos os demais, falou, vamos perguntar de novo. Perguntamos uma segunda vez e novamente a ad lic disse, competência é do OEMA, no caso, Fátima. Fátima nos deu uma instrução técnica, fizemos eu e a RIMA, protocolamos, ação civil pública. Primeiro item da ação civil pública, competência. Competência tem que ser do IBAMA. Na Bahia aqui, tá? Mas enfim, sei lá, a marca territorial achou, esqueceu da linha de base, enfim. Pediu. Nosso cliente olhou e falou, pô, tenho bons advogados, que bom que vocês fizeram isso, está resolvido. No dia seguinte o juiz veio eliminar, competência do IBAMA. Ainda bem que tem tribunal. Aí se reverteu lá na terra do Alexandre, lá no nosso TRF da 4ª região, se disse 1 ano para dizer aquilo que a lei disse. São questões extremamente complexas que não deveriam ser. Eu estava até comentando com a Cláudia, a gente pediu tanto a lei complementar 140, quando ela saiu novamente, que o deputado Aldo Rebelo falou ontem, todo mundo criticou. Se queria tanto um Código Florestal novo, ele saiu num dia, tem 4 ADIs, né, ações diretas de constitucionalidade, no dia seguinte, ou alegando o princípio da proibição do retrocesso. Quem trabalha com o meio ambiente, funcionava a reserva legal no modo antigo, né? Todo mundo averbava no cartório, o órgão ambiental sabia certinho o que... Claro que não funcionava. De 65 até 2012 não funcionou. Veio uma nova sugestão. Se fez o cadastro ambiental rural, talvez o maior avanço do ponto de vista de gestão ambiental no Brasil. Hoje se tem um mapa, se está tudo bonito. E o Ministério Público pediu nas suas 3 ADIs e o PSOL também, que esse artigo seja declarado inconstitucional, porque ele é um retrocesso. Horas. O que é retrocesso e o que é avanço? Então é aquilo que se diz, não conhece a lei, mas é retrocesso. É bonito, muitas vezes, esse discurso. A gente tem que tomar cuidado e tratar com muita seriedade essa questão do meio ambiente. Veio o decreto 8437, e aqui a primeira... Eu tenho acompanhado aí no último ano e meio, eu fui pelo menos 2 vezes por mês a Brasília para discutir a lei 8437, e vi como é difícil fazer uma lei. Você sentar à mesma mesa, Frente Parlamentar do Agronegócio, CNI, CNA, ProSoja, ONGs, políticos, e sair com uma lei. É extremamente complexo. O deputado Dacir Zonta, que foi um dos relatores da Lei da Mata Atlântica, logo que ela saiu, eu conversei com ele e falei, pô, deputado, 14 anos tramitando. Ele assim, foi pouco, Marcos. Para uma lei que impacta, como a Lei da Mata Atlântica impacta, ela precisava passar algumas legislaturas. Não podia ser a vontade de um ou de outro. Por isso que me entristece, quando uma lei tão debatida, tão questionada, sai no dia seguinte tem as ADIs. Se ofender a Constituição tem que ter mesmo, mas por princípio, que em tese foi trazido e em tese existe na Constituição, acho bastante complicado. Opa, virou, vou passar aqui que é mais fácil. O licenciamento ambiental, ele tem aí definições muito bonitas, mas sinceramente nessas 2 últimas décadas trabalhando com isso, eu me arroguei no direito de fazer um slide onde eu defino o licenciamento ambiental e arrisco dizer que quem entender pode trabalhar com isso tranquilamente. Isto é licenciamento ambiental. Tudo que está escrito aí existe de fato, e esse slide, Beatriz, que faz slides maravilhosos, eu só tenho ideia, mas eu sou péssimo no computador. Esse slide ela trouxe ainda dos intervenientes, né? Porque o slide aquele outro tem 150 normas que a gente coloca no furacãozinho. Entenda isso, que você vai lidar bem com o meio ambiente.
A gente tem escritório no Rio, eu passo metade da semana lá, e a coisa que eu aprendi mais valiosa no Rio foi um ditado, que eu digo que se aplica perfeitamente ao licenciamento ambiental. O ditado é: quem não sabe brincar não desce para o play. Se aplica inteiramente ao licenciamento ambiental. Não é fácil,